Vamos rezar e pedir que o Espírito Santo venha nos proteger, que o Senhor venha nos proteger nesse momento, cele os nossos olhos, cele os nossos ouvidos, cele o nosso coração, e que os anjos do Senhor agora marquem, como está em Ezequiel capítulo 9, os eleitos serão marcados com a cruz do Senhor, que a cruz do Senhor marque agora você, o seu coração, os seus ouvidos, a sua alma. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que estejamos protegidos debaixo do manto protetor de Maria, dentro do coração de Maria, e debaixo do manto de São José, e a Sagrada Família de Nazaré abençoe a nós e a nossa família. Amém. Meus irmãos, vamos começar com a palavra de Deus, em Mateus capítulo 22, versículo 21. Na verdade, a palavra inteira vai dizer uma discussão dos fariseus com Jesus. Os fariseus vão chegar astuciosamente, como serpentes que eram, maliciosos, e vão dizer assim para Jesus. Enviaram seus discípulos com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem se preocupares com ninguém, porque não olhas a aparência dos homens, cheio de elogios para jogar a armadilha em Jesus. Logo em seguida ele diz: Dizei-nos, pois, então, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto ao imperador César? Gente, olha a maldade desses homens. Se Jesus dissesse assim: vocês têm que pagar o imposto ao imperador, eles teriam que se ver com o povo, que o povo ia dizer: mas o imperador nos oprime, nos faz sofrer. E se Jesus dissesse: vocês não devem pagar o imposto ao imperador, Jesus ia ter que se ver com o Império Romano. Iriam denunciar Jesus a Pôncio Pilatos e ao Império Romano, e ele seria preso e morto por causa disso. Colocaram Jesus numa enrascada e parecia não ter como sair. Se Jesus dissesse: paguem, o povo ia dizer: você não é nosso amigo, você quer que nós continuemos sofrendo, oprimidos, olha o que Roma faz conosco, nos escraviza. E se ele dissesse que não deveria pagar, Roma viria, ele se tornaria um inimigo de Roma, do império. E Jesus, com muita sabedoria, pois ele é a sabedoria do Pai, Jesus vai responder. Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: por que vocês me tentam, seus hipócritas? Me mostrem a moeda com que se paga o imposto. Então mostraram a Jesus a moeda, um denário, uma moeda de prata. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem na inscrição da moeda? Eles responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e, deixando-o, retiraram-se. Essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Retiraram-se eles e os demônios que acompanhavam a eles. Jesus responde com toda a sabedoria, porque ele é a sabedoria do Pai. Jesus diz: olha para essa moeda, ela é de quem? O que está escrito nela? Quem é que está entronizado nela? Quem é a pessoa que está aqui desenhada nela, cunhada nela? O imperador romano. É propriedade dele. Devolva a ele o que é dele, mas dê a Deus aquilo que é de Deus. Se Jesus perguntasse assim: olha para dentro da sua alma,
Qual é a imagem que está nessa alma? Se eles fossem sábios, eles responderiam: a própria imagem de Deus. E Jesus diria: então entregue a sua alma, o seu coração, a sua vida para Ele. Pois se a moeda de César tem a inscrição, a impressão, a imagem dele, devolve para Ele. Agora, para Deus, você não tem que dar uma moeda. Você veio dele, você deve voltar para Ele. Só assim você encontra o sentido e a felicidade do seu existir. Na moeda existe a imagem de César, mas em você existe a imagem de Deus. Gente, quando Deus nos criou, no princípio, antes de existir o pecado, a Bíblia vai dizer que Deus nos criou a sua imagem. A sua imagem e conforme a sua semelhança. Então a gente costuma dizer com frequência que nós somos imagem e semelhança de Deus. Qual é a diferença de ser imagem para semelhança, irmã Sara Miriam? Qual é a diferença de ser imagem para ser semelhança? Irmã Ana Maria? Qual é a diferença? Responde aí no chat. Ser imagem e semelhança. Vou dar uma dica. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Gente, todo católico precisa ter o Catecismo da Igreja Católica. Toda a base da nossa fé está ali. E lá no Catecismo vai explicar que ser imagem de Deus significa que o ser humano tem a capacidade de conhecer e de amar. O ser humano foi feito com inteligência, memória e vontade. O ser humano tem algo, o irmão Manuel Maria dava essa notícia tão triste. O ser humano tem algo que nenhum animal tem. A capacidade de conhecer a Deus. Tem um intelecto racional. E com esse intelecto ele pode perceber, conhecer, mas ele no seu coração, no livre-arbítrio, na sua vontade, ele pode decidir amar ou não amar. Amar a Deus, que é o próprio amor, ou rejeitar a Deus. Um animal não pode decidir amar ou não amar. Um animal não pode decidir se eu vou perdoar ou se eu não vou perdoar. Um animal não tem livre-arbítrio. Ele tem um instinto e ele segue aquilo que está inscrito nele. Nós temos também instintos, mas nós temos uma capacidade espiritual, porque somos imagem de Deus. Então nós podemos decidir livremente ir para o céu da plenitude da felicidade ou ir para o inferno eterno. Rejeitar a Deus para sempre ou acolher a Deus para sempre. Só nós podemos decidir, porque nós temos uma mente intelectual, podemos conhecer e escolher. Um animal não pensa: de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual religião eu devo buscar? Qual é a palavra certa que eu devo acreditar? Um animal não pensa, um animal não raciocina e não tem conhecimento da existência de si próprio. E diz: quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? Não, o animal segue um instinto. Ele tem vida, mas ele não tem alma espiritual. Já o ser humano, ele foi feito à imagem de Deus. E o que é semelhança, irmão? Se imagem é essa capacidade, a imagem da Trindade, inteligência, memória e vontade. E o que é semelhança? Quando Deus criou o homem, não somente ele era a imagem de Deus, porque assim como Deus é livre, o homem é livre, assim como Deus é inteligência perfeitíssima, o homem tem uma inteligência capaz de conhecer a Deus com a graça dele. E então o que é semelhança? O catecismo vai dizer: semelhança com Deus significa santidade. Quando Adão e Eva foram criados, eles tinham
a capacidade de conhecer e amar a Deus, e eles também tinham santidade. A imagem da sua alma refletia a glória de Deus. Eles eram belos por fora e por dentro, mas o espelho se quebrou com o pecado. A imagem de Deus desfigurou e eles perderam a semelhança. Eu e você continuamos sendo a imagem de Deus, mas depois que Adão e Eva pecaram, eles perderam a semelhança com Deus. Vou fazer uma comparação. O rosto de Deus que estava estampado na alma deles foi desfigurado, foi coberto de sujeira, foi manchado e não conseguia mais perceber que ali havia alguém parecido com Deus, semelhante a Deus. Embora o homem continuou com a inteligência e com o livre-arbítrio, essa inteligência ficou confusa e a sua vontade ficou fraca, de modo que ele começou a adorar outros ídolos. E antigamente os ídolos que os homens adoravam eram principalmente animais, bezerro de ouro, serpentes, vacas sagradas. Será que há alguma semelhança com o que o irmão Manuel Maria acabou de dizer, que está acontecendo na Espanha? Idolatria de animais? A mente do homem ficou contaminada e a sua vontade ficou enfraquecida. Ele se tornou escravo do vício, do pecado, das seduções do inimigo, do mundo, da carne. Porém, o homem perdeu essa semelhança com Deus. A face de Deus que brilhava na alma do ser humano agora foi desfigurada, rasgada, o espelho foi quebrado, despedaçado em 1000 pedaços. E agora, Deus, assim que o homem peca, Ele faz uma promessa, que Ele vai restaurar a semelhança do homem com Deus, porque o homem agora não pode mais ver a face de Deus. Desde que Adão e Eva pecaram, o homem tem desejo de ver a face de Deus, de ter de novo a face de Deus dentro do seu coração, mas de um dia ver a face de Deus. Gente, eu quero que vocês entendam que ver a face de Deus é uma linguagem simbólica, porque ver a face de Deus significa possuir a Deus, mergulhar em Deus, participar da vida de Deus, da vida da Trindade. Ver a face de Deus significa receber toda a felicidade inimaginável. E o homem buscou a Deus nessa cegueira por causa do pecado, porém, Deus prometeu que o homem um dia veria sua face novamente. Na verdade, Adão e Eva não tinham visto a face de Deus. Eles tinham essa santidade dentro da sua alma, mas se eles morressem, aliás, se eles fossem fiéis a Deus, eles seriam levados à glória de Deus. Muita gente entende errado. Muita gente pensa que Adão e Eva já estavam vendo a Deus face a face. Não. Jesus em João capítulo 1 e capítulo 3 diz: nunca ninguém viu a Deus. O Filho do homem que veio de Deus é que revela, que veio revelar, que veio abrir as portas do céu para que o homem possa ver a Deus. Só Jesus pôde prometer: felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus veio purificar o nosso coração para que a gente possa ver a Deus. Mas o homem começou a buscar a face de Deus. Abraão começou a ter uma intimidade com Deus, e os profetas foram tendo essa intimidade, os patriarcas, até que chegou em Moisés. A Bíblia diz, gente, que quando Moisés se manifestou, o povo, quando Deus se manifestou lá na montanha para o povo, olha o que diz em Deuteronômio, deixa eu ver aqui se eu tenho anotado o capítulo. Deuteronômio 5:4 vai dizer que Deus falou com o povo face a face. Eu quero que você entenda bem, é uma linguagem figurada. Por que fala que Deus falou com o povo face a face? Porque o povo viu a montanha estremecendo e o milagre acontecendo enquanto Deus estava falando com Moisés. Mas o povo não viu a Deus face a face, é uma linguagem simbólica. Também está escrito na Bíblia que Moisés conversava com Deus como um amigo conversava com outro amigo, face a face.
também é uma linguagem simbólica, porque Jesus diz: nunca ninguém pôde ver a Deus antes de Jesus vir. Tanto que Moisés, lá no capítulo 33 do Êxodo, vai dizer assim: Senhor, eu quero te ver face a face, eu quero ver a glória da tua face, eu quero ver a tua glória. E olha o que Deus vai responder a Moisés. Olha aqui, gente, anota aí, Êxodo capítulo 34, no final do 33, Moisés pede, capítulo 33, versículo 18, Moisés disse: mostra-me a tua glória, Senhor. E Deus respondeu: eu farei passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o meu nome. Dou a minha graça a quem quero, e uso da minha misericórdia com quem me apraz. Mas ajuntou o Senhor: tu não poderás ver a minha face, pois o homem não poderia ver a minha face e continuar a viver. Ninguém ser humano tem capacidade de ver a minha face e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor, tu estarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei na fenda da rocha, numa caverna, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão, e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não pode ser vista. E então, Deus coloca a sua mão, Moisés no buraco da rocha, na caverna, e Deus cobre enquanto ele está passando. Moisés não consegue ver a sua face, mas depois que ele passa, ele ouve Deus pronunciando o segredo do seu nome. Está lá em Êxodo 34, eu sou Deus Hesed, Emet, de misericórdia, de fidelidade. Depois você pode ler, né? Deus revela o seu nome, e quando Deus passa, Moisés pode ver Deus pelas costas. O que significa isso? É uma linguagem simbólica. São João da Cruz vai explicar. Enquanto nós estamos nessa terra, o máximo de experiência, de felicidade que nós podemos ter é representado de ver Deus de costas, porque ver a face de Deus enquanto estamos aqui, ninguém consegue ver, porque é uma alegria tão grande. São João da Cruz diz que quando uma alma tem uma experiência muito forte com o amor de Deus, o máximo que se pode ter aqui na terra é uma gotinha comparado com o oceano, que é a felicidade do céu. A pessoa não aguenta aqui nessa terra. Tanto que São João da Cruz vai explicar que as almas, quando têm grandes êxtases, arroubos de amor, de experiências místicas com Deus, os ossos não aguentam. Santa Teresa d'Ávila, quando chegou na 6ª morada de união com Deus, os ossos dela se desconjuntaram. O corpo não aguentou, o corpo não aguenta nessa terra ver a Deus, é impossível. São João da Cruz vai explicar isso. Não é possível ver a Deus só com o corpo ressuscitado, ou então a nossa alma. Mas nessa terra, neste corpo, não podemos ver a Deus. São João da Cruz vai até explicar. São Paulo diz assim: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu vi coisas que era impossível ser pronunciadas. São João da Cruz vai dizer: claro que foi fora do corpo, foi uma experiência em espírito. Mas mesmo assim, São João Bosco, deixa eu dar o exemplo para você. São João Bosco teve revelações místicas. Ele dizia que eram sonhos, mas não eram bem sonhos, eram revelações místicas. E uma vez, São João Bosco foi transportado como São Paulo, até o 3º céu. E quando ele chegou lá, ele viu tudo aquilo, ele disse: meu Deus, o anjo da guarda do seu lado, eu não poderia imaginar que o céu é tão feliz, que o céu é tão belo, que é tão maravilhoso estar aqui, é tudo tão perfeito. Eu não podia imaginar que fosse tão maravilhoso assim. E o anjo da guarda está com ele, e ele viu um santo que ele cuidou, que estava lá no céu, numa alta glória, São Domingos Sávio,
E São Domingos Sávio disse assim para Dom Bosco: Dom Bosco, você não está no céu, você está no átrio do céu, no vestíbulo do céu. Entrar no céu é ver a face de Deus, e ninguém pode ver a Deus sem morrer, sem passar pela sua Páscoa. Ele disse: isso ainda não é o céu. Então o que é isso? É a criação embelezada pelo poder de Deus, pela onipotência de Deus, mas é só como se fosse uma antessala do céu. E Dom Bosco ficou em estado de... As crianças de Fátima, quando viram, vamos celebrar dia 20, quando as crianças, os pastorinhos viram o anjo de Portugal, eles ficaram em estado de choque durante horas. Para se recuperar foram horas, de tão maravilhosa que é a experiência com o Senhor. Mas isso ainda não é o céu. Você que já teve momentos de choro, de experiência de Deus, de lágrimas, de gozo, de prazer, meu Deus, você pensa como deve ser o céu. Porque se aqui eu já tive essa experiência, você já teve essa experiência? Escreve aqui no chat. Se você não teve, Deus quer que você tenha. E eu te digo, por mais que seja grandiosa a experiência que você já teve do amor de Deus, é só uma gotinha de um oceano infinito que está te esperando, me esperando, nos esperando. E pensou, todo mundo lá, daqui a algum tempo, pouquinho tempo, daqui a pouquinho vai estar todo mundo em festa lá no céu, numa alegria que não se pode imaginar na terra. Pois bem, meus irmãos, aqui nessa terra, é impossível experimentar toda a grandeza do amor de Deus, ver a face de Deus. Porém, Jesus veio revelar o amor de Deus. E quando Jesus, sob o véu da humildade, é como o sol, você precisa de um filtro para olhar para o sol, senão seus olhos queimam, não é possível, você fica cego. Jesus veio revelar o que o pecado fez com a imagem de Deus que estava dentro do homem. Por isso que Pilatos, depois de mandar flagelar, arrancar os pedaços de Jesus, depois de mandar coroar de espinhos, o seu rosto estava todo preto, daquele sangue coagulado. Jesus parecia um monstro. Os filmes, até mesmo o filme da Paixão, não conseguem mostrar como Jesus estava. O sangue da sua coroa de espinhos encheu o seu rosto de sangue. Aquele sangue ficou escurecido, ficou empretecido, foi coagulando. Jesus parecia um monstro. E quando Jesus estava nesse estado, Pilatos traz ele diante de todos e diz em latim, que era a língua que ele falava: Ecce homo, este é o homem, eis o homem. Ele estava profetizando sem saber. Eis o estado que o ser humano ficou quando rejeitou a imagem e semelhança de Deus dentro de si. Jesus assumiu todo esse peso dessa imagem desfigurada. Jesus enfrentou o ódio com o amor. Você vê a imagem do Santo Sudário, não sei se é possível a irmã colocar aqui a imagem do Santo Sudário. Olha para esse rosto. É um homem torturado, maltratado, odiado, ferido, como nunca nenhum homem na história da humanidade tenha sofrido tanto quanto este homem. Os estudiosos do Sudário ficam assustados. Pode colocar mais uma vez, irmã, porque eu quero que você preste atenção num detalhe. Nunca os cientistas disseram que viram um rosto de um homem tão odiado e torturado que conseguisse manter a serenidade. Olha para o rosto de Jesus. O mais incrível nesse rosto, do que qualquer outra coisa, é um pouco de tristeza, mas a doçura. É um rosto sereno. Não é um rosto engilhado do ódio de quando alguém é maltratado, é odiado. Neste rosto, por mais ódio que tenha recebido, você só vê doçura. É um rosto sereno. Jesus enfrentou o ódio, enfrentou o mal. Por isso São Boaventura vai dizer
que a paixão de Cristo, meditar o rosto de Cristo sofrido, é o remédio para todos os males, é o segredo, é a solução. Olhar para o rosto de Jesus desfigurado é um único remédio para consertar o estrago que foi feito na minha alma, na sua alma, na nossa família. Foi feito um estrago terrível. E só o rosto ferido de Jesus pode restaurar, porque só Ele conseguiu enfrentar o ódio, o mal e o pecado com amor e serenidade. Meus irmãos, são muitas promessas que são feitas para aqueles que honram a sagrada face do Senhor. Eu me lembro que quando estava escravo de um pecado na área da sexualidade, né? Algumas pessoas pediram que tomasse o cuidado para os termos que a gente fala, mas você sabe qual é esse pecado que se comete só, não é? E eu era escravo desse pecado, mas quando eu fiz o encontro de adolescentes, no meu quarto colocaram uma estampa, o rosto de Jesus, sereno, como esse que você viu. E esse foi o instrumento principal que Deus usou para me curar na minha sexualidade, para curar essa minha fragilidade. E olha o que Jesus vai dizer. Escuta bem, Jesus vai dizer para Pierina, uma mística que recebeu as revelações da Sagrada Face, e durante toda a novena da Sagrada Face você vai aprender bastante sobre ela e as promessas. Escuta bem e transmite ao teu confessor que esta medalha é uma arma de defesa, é um escudo de fortaleza, é um penhor de misericórdia que Jesus está dando ao mundo nesses tempos de sensualidade e de ódio contra Deus e contra a igreja. São poucos os verdadeiros apóstolos e é necessário um remédio divino. E este remédio, Deus Pai que está falando, é a face do meu Filho Jesus. O remédio para os nossos olhos, Jesus diz assim no Evangelho: se os seus olhos estão na luz, todo o seu corpo estará na luz. Mas se os seus olhos estiverem na escuridão, no pecado, na sensualidade, toda a sua alma estará escura, suja, impura. Se os seus olhos estiverem na luz, todo o seu corpo estará na luz. Quando nós olhamos para o que não devemos olhar, principalmente hoje na internet, nós estamos fazendo a mesma coisa que os carrascos fizeram com a face de Jesus, chicoteando Jesus, coroando Jesus de espinho, destruindo na nossa alma a imagem e a semelhança que Deus nos deu no batismo. Quando você contempla a face de Jesus, eu mostro aqui, olha, por isso é tão importante ter na sua casa essa imagem. Quando você contempla essa imagem da face sagrada do Senhor, a sua alma vai sendo restaurada. Jesus vai restaurando, lembra da moeda? Olha para a moeda, quem que está na moeda? Está longe, né? Não dá para você ver muito bem daqui, dá para aproximar, será? Olha aqui, essa imagem vai mostrar quem é que está nessa imagem? O próprio Jesus. Jesus fala que essa medalha foi feita por Ele. Olha aqui, dá para você ver, tem um reflexo, mas aqui está o rosto de nosso Senhor. Eu ando sempre com essa medalha comigo há muitos anos, a medalha da Sagrada Face. Do outro lado está a Eucaristia. Jesus prometeu vencer. Aqui está a minha medalha da Sagrada Face do Senhor, né? Eu sei. Olha aqui, ó. Aqui está a minha medalhinha, sempre comigo, sempre a beijo. Jesus diz que quando nós beijamos uma imagem com a face dele, nós estamos consolando o coração dele, da ferida que Judas fez ao beijar a sua face. Jesus prometeu que quem usar essa medalha vencerá a sensualidade e receberá inúmeras outras graças.
Olha aqui, meus irmãos, promessas que Jesus fez foram muitas, mas eu quero dar só algumas dicas hoje, algumas dicas que nosso Senhor hoje quer falar conosco. Ele acabou de dizer que essa medalha, essa imagem é o remédio para esses tempos. E qual o dia que Jesus pediu que fosse o dia da Sagrada Face? O dia do carnaval. Jesus disse que a face dele vai ser remédio para a sensualidade, para os pecados da carne, para os pecados que entram na sua família e querem destruir a sua família. E o que acontece com a sagrada face de Jesus? Assim como aconteceu comigo, eu era um adolescente, mas porque alguém colocou aquela imagem no meu quarto, o demônio da sensualidade não conseguiu mais me dominar. Jesus está dizendo que a face dele é um remédio, para que esse espírito mau de sensualidade vá embora da sua casa, não tenha mais lugar, porque a face de Jesus é como um sol, ilumina. Em vez dos espíritos das trevas, os anjos do Senhor estarão ali presentes. Por isso essa devoção é um remédio tão importante, e Jesus vai prometer, olha só gente, quem contempla a face de Jesus, vai ter como Moisés buscava a face, buscava. O que aconteceu? Deus deu para ele uma experiência máxima que se pode ter aqui na terra. O profeta Elias também buscava a face do Senhor, buscava. O que Deus deu para ele? No mesmo monte que Moisés teve a experiência, Elias teve uma experiência, se cobriu com o manto, começou a chorar e sentiu a presença de Deus. Do mesmo jeito os apóstolos buscavam a face do Senhor, até que Jesus levou-os a um monte muito alto, o Monte Tabor, e lá diante deles o rosto de Jesus, que parecia um rosto normal de um homem, de repente começou a brilhar como um sol, e eles sentiram a presença de Deus e disseram: não queremos mais ir embora, é bom demais ter essa experiência. Se você busca a face do Senhor, se você tem essa imagem na sua casa e procura rezar com ela, o que acontece? Você cedo ou tarde vai ter uma experiência, não ainda do céu, porque aqui na terra não é possível. Os santos que estão no céu são chamados beatos, significa feliz, mas é porque eles têm a visão beatífica, eles têm a visão da felicidade infinita. Esse é o nome que a igreja dá para aqueles que veem a face de Deus. Um dia nós veremos. E o que é o inferno? É para sempre estar longe da face de Deus. Meus irmãos, só vou ler para vocês aqui algumas poucas promessas, das muitas que a gente vai trabalhar ainda. Nenhum daqueles que honrar a minha face será separado de mim. Se você for um devoto e honrar a face de Jesus, Jesus está prometendo: nunca o inimigo vai conseguir te afastar para sempre de mim no inferno. Você não vai perecer. Jesus faz outras promessas: por meio da minha face vocês alcançarão a salvação de muitas almas. Pedi e nada vos será negado. Cada vez que se contemplar a minha face, coloca mais uma vez, irmã, a face de Jesus. Cada vez que se contemplar a minha face, eu derramarei o meu amor nos seus corações. Nesse momento o amor do Senhor está sendo derramado no seu coração. E mais, e mais, e mais. Você olha para essa face de Jesus e diz: Jesus, como eu te amo. Eu te peço perdão pelos meus pecados que desfiguraram a tua face. Mesmo assim o Senhor continua amando, perdoando. E enquanto você olha para o Senhor, mesmo que os olhos dele nessa imagem estejam fechados, ele derrama o amor no seu coração. É uma promessa dele. Jesus diz ainda: do mesmo modo que procurares reparar a minha face desfigurada pelos pecadores, assim eu cuidarei da vossa alma, tornando ela tão bela quando ela se tornou quando saiu da fonte batismal. Você vai ter de novo a semelhança com Deus como Adão e Eva, como no momento do seu batismo. E por fim, eu serei o defensor diante do meu Pai, de todos aqueles que por palavras, orações ou escritos defenderem a minha causa nesta obra de reparação, a devoção da Sagrada Face.
Na hora da sua morte, eu vou purificar a face da sua alma de todas as manchas e pecados, e lhe devolverei a sua formosura original, como Adão e Eva. A sua alma estará semelhante a Deus, pura, limpa, e você vai estar preparado, porque só os puros de coração poderão ver a Deus. Imagina, um verdadeiro devoto da Sagrada Face, com essas promessas, ele vai direto para o céu, a sua alma vai estar pura para ver a Deus. E eu quero dizer que a Sagrada Face, ela já vai expulsando da sua família, exorcizando da sua família todos os espíritos malignos, toda a presença maligna. Por isso agora, nós vamos rezar sim a oração da Sagrada Família, mas eu quero pedir uma última vez, que se coloque aqui a Sagrada Face de Jesus. Olha para essa face do Senhor. Nós vamos começar na segunda-feira a novena a esta Sagrada Face. Esta novena será repleta, tomada, encharcada de promessas de graças e bênçãos para você e para a sua família. O Senhor quer restaurar a face da alma de cada membro da sua família. Olha para essa face de Jesus e diga para Jesus agora que você se compromete de honrar a face dele, principalmente em reparação do carnaval, pois Jesus apareceu no carnaval a vários santos, todo ferido, dizendo o que fazem com o Senhor nesse período do carnaval.